O governo anunciou hoje que vai reduzir a meta de inflação de 4,5% para 4,25% a partir de 2019. Já para 2020, o Conselho Monetário Nacional vai estipular a meta de 4%. A decisão significa a primeira redução na meta central de inflação dos últimos 14 anos. Quem traz mais detalhes é a nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo. Fala, Denise! Olá, pessoal. Já era mais do que hora de o Brasil tentar ter uma meta de inflação um pouco mais baixa, mais próxima da média internacional. Outras economias que têm o mesmo sistema têm meta de 2%, 2,5%. Só que aqui nós temos um histórico diferente, nós temos a indexação que acaba realimentando a inflação, nós temos o desequilíbrio das contas públicas, que também pesa muito, só que eles estão querendo aproveitar essa maré mais favorável. A projeção do IPCA deste ano já está até abaixo dos 3%. As projeções para os próximos anos também muito baixas. Então, se a economia tiver uns 2 anos de inflação mais baixa, inferior ao centro da meta, muda todo aquele esquema, inclusive de reajuste de salários, dos serviços. Então, se quebra essa estrutura que mantém a inflação num nível muito mais alto. Agora, eles estão estabelecendo uma situação para o próximo governo. Primeiro, em relação a ter de garantir uma meta de inflação mais baixa. E outra é a questão fiscal, porque foi aprovada a PEC dos gastos. Há um esforço agora para se avançar com a reforma da Previdência, mas fica mais difícil no ambiente de crise política. E aí o futuro governo vai ter obrigatoriamente de executar um ajuste para valer das contas públicas, para respeitar o que estabelece a PEC dos gastos e agora também essa meta de inflação. Eu queria saber como vocês veem essas perspectivas, já que o cenário para 2018 é totalmente indefinido. Começo esse tema com você, Marcelo Madureira. Olha, essa projeção de inflação, só retrata a perspectiva de você continuar a recessão no Brasil. É isso que está, a inflação está baixa porque você está com um nível de atividade econômica muito baixa, uma perspectiva de continuar baixa, e isso força os preços, de uma maneira geral, para baixo. O que a Denise falou muito bem, né, que passa pela ótima narrativa dela, é o seguinte: até agora o setor privado fez ajustes importantes, porque o setor privado não tem para onde correr. Agora, o setor público da economia brasileira, né, tem um papel enorme, né, em movimentar a nossa economia, 40% do PIB, sendo que 95% dos gastos são salários, são pensões, são aposentadorias e outras coisas dessas. E não houve corte nenhum. Enquanto você não fizer cortes severos nos gastos públicos, você não tem chance de recuperar as finanças do Brasil, equilibrar as contas públicas. E você, para mexer nisso, você vai ter que ter sangue, suor e lágrimas. Você vai ter que contrariar muita gente, né? 1 milhão de pessoas que receberam cerca de R$1 trilhão nos últimos 10 anos, conforme o estudo do professor Zé Márcio. Então, Zé Márcio Camargo da PUC. Então é por aí. É por aí, é ilusão. Inflação baixa, mas não vai melhorar a vida de ninguém. Agora, como disse a Denise, Vera, a cumprir a meta fica pro próximo governo, né? Fica. Não, esse ano vai cumprir. Nossa, acabei de estourar um anel aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Fico mexendo, estourei. É o seguinte, esta redução agora cumpre um objetivo também político, né? É dar ao Temer esse discurso que ele fez hoje, que a gente mostrou um trechinho aqui, de que a economia está entrando no eixo, depois de um grave período de descalabro petista, etc. Na verdade, a gente viveu uma coisa bizarra durante muitos anos, que foi estagflação, né? A economia caindo com inflação. Agora é que a inflação voltou a recuar, porque realmente a recessão ajudou a isso. Vamos ver se o Brasil vai conseguir cumprir a nova meta. O padrão internacional dos países que adotam meta é uma coisa na casa de 2%, então mesmo com a redução a gente está bem longe disso. Vamos ver se isso é sustentável, né? Andreasa, você... Patrick Santos, como você sabe muito bem, eu não entendo coisa alguma de economia. Nessa área eu sou apenas torcedor, eu estou aqui torcendo. Quando eu tiver condições de fazer análise, a bem da honestidade, eu volto.